A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Perdão e confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Este versículo é um pilar para compreendermos a importância da confissão e do perdão. A Bíblia nos ensina que todos pecamos, Romanos 3:23, e que o pecado nos separa de Deus, Isaías 59:2. No entanto, Deus, em sua misericórdia, nos oferece um caminho para a restauração, a confissão. No Salmo 32:3-5, Davi expressa sua experiência ao esconder seus pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi experimentou o peso do pecado não confessado, mas também a alegria e o alívio que vem do perdão. A confissão libera nossa alma e nos reconcilia com Deus. Ela nos permite sair da escuridão do pecado e entrar na luz da graça divina. Em Provérbios 28:13 lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Este versículo deixa claro que há um passo essencial na confissão: o arrependimento. Confessar sem arrependimento é vazio. O verdadeiro arrependimento inclui reconhecer o erro, sentir pesar por ele e decidir abandonar o pecado. Um exemplo poderoso está em Lucas 15:11-24, na parábola do filho pródigo. Este jovem se rebelou contra o pai, desperdiçando sua herança com uma vida de pecados. Quando tudo se perdeu, ele caiu em si e decidiu voltar. Pai, pequei contra o céu e, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15:21. O pai, cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçou-o e restaurou sua posição na família. Este é o coração de Deus para com aqueles que se arrependem. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos restaura. Jesus também nos deu exemplos práticos do perdão. Em João 8:1-11, a mulher pega em adultério foi trazida a ele. Os acusadores queriam apedrejá-la, mas Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8:7. Depois que todos se retiraram, Jesus disse à mulher: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Aqui vemos a graça de Deus. Ele não nos condena, mas nos chama a uma nova vida, longe do pecado. A confissão é também parte essencial da nossa comunhão com outros. Tiago 5:16 ensina: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A confissão mútua traz, cura e fortalece nossos relacionamentos. Ela nos lembra que todos somos dependentes da graça de Deus e que ninguém é perfeito. Por fim, precisamos entender que o perdão de Deus é possível por causa de Jesus Cristo. Em 1 João 2:1-2 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é nosso mediador. Seu sacrifício na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Hebreus 10:17-18 nos lembra: dos seus pecados e das suas iniquidades nunca mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Essa promessa nos dá segurança. Quando confessamos nossos pecados com sinceridade e nos arrependemos, Deus nos perdoa completamente.
Não há mais culpa, nem condenação. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A confissão não é apenas um dever, é um privilégio. É um convite para restaurarmos nossa comunhão com Deus e experimentarmos sua graça transformadora. Que possamos nos aproximar dele com coração sincero, confiantes de que ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Este versículo é um pilar para compreendermos a importância da confissão e do perdão. A Bíblia nos ensina que todos pecamos, Romanos 3:23, e que o pecado nos separa de Deus, Isaías 59:2. No entanto, Deus, em sua misericórdia, nos oferece um caminho para a restauração, a confissão. No Salmo 32:3-5, Davi expressa sua experiência ao esconder seus pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi experimentou o peso do pecado não confessado, mas também a alegria de um ponto de partida, mas um processo contínuo. A confissão de pecados deve ser parte da nossa caminhada diária com Deus, pois, mesmo depois de sermos salvos, continuamos lutando contra o pecado. Em 1 João 1:7, lemos: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa viver uma vida aberta diante de Deus, sem esconder nossos pecados. Não é sobre sermos perfeitos, mas sobre sermos honestos e dependentes da graça de Deus. A confissão regular nos mantém em comunhão com Deus e com os outros. Outro aspecto importante é que a confissão nos livra do peso da culpa. Em Salmo 51, Davi faz uma oração de arrependimento após seu pecado com Batseba. Ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Davi não apenas confessa seu pecado, mas pede a Deus que transforme seu coração. Isso nos mostra que a confissão vai além de admitir erros. Ela abre caminho para que Deus opere em nós, nos purifique e nos dê forças para não cairmos novamente. A Bíblia também nos chama a perdoar os outros, assim como Deus nos perdoou. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar pode ser difícil, mas é essencial. Quando reconhecemos o quanto fomos perdoados por Deus, isso nos capacita a estender perdão aos outros. Não significa que o erro do outro seja justificável, mas que escolhemos não guardar rancor e deixamos Deus tratar a situação. Além disso, a confissão e o perdão têm um impacto direto em nossas orações. O Salmo 66:18 diz: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O pecado não confessado pode se tornar um obstáculo em nossa comunhão com Deus. Por isso, é vital mantermos um coração limpo diante dele, confessando nossos erros e buscando viver em obediência. Porém, também é importante lembrar que a confissão não é um ritual vazio. Deus conhece nossos corações e Ele busca sinceridade. O profeta Isaías repreendeu o povo de Israel por sua hipocrisia. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas
O seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. A confissão verdadeira vem de um coração quebrantado. Em Salmo 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Quebrantar-se diante de Deus significa reconhecer nossa total dependência dele. É admitir que não podemos vencer o pecado sozinhos, mas que precisamos do poder de Cristo operando em nossas vidas. Por fim, devemos viver na certeza do perdão de Deus. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. E ele muitas vezes tenta nos prender na culpa, mesmo depois de confessarmos nossos pecados. Mas a palavra de Deus declara: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa promessa é suficiente. Deus não apenas nos perdoa, mas nos purifica. Ele remove a culpa, restaura nossa comunhão com Ele e nos dá uma nova chance de viver em santidade. Confessar nossos pecados é um ato de humildade, confiança e fé. É reconhecer nossa falha, entregar o peso a Deus e aceitar seu amor incondicional. Que possamos praticar isso diariamente, sabendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Se gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e familiares.